Não, a qualidade dos bens está relacionada com a qualidade patrimonial mesmo, dos bens tangíveis, né? Da parte de mobiliária, a parte de pratos, acessórios, tudo aquilo que a gente utiliza, entendeu? Tá, e no caso vamos supor, os funcionários entram em que parte aqui? Os funcionários, ele entra como... A gente tem duas formas de visualizar aí, né? Os funcionários, eles podem entrar como capital intelectual, que é uma forma de mensurar também, ou ele entra como qualidade de serviço. Entendi. Entendeu? Tá, muito obrigada. Imagina. Bom dia, pessoal. Todo mundo aí bem? Leonardo, Marcos, Bom Maria, dia. Michele, Patrícia. Bom dia. Bom dia. Todos me ouvem bem? Sim. Sim. Beleza. Hoje eu vou usar uma forma diferente aí para a gente dar aula. Todo mundo visualiza o Word que eu estou reproduzindo aí na tela de vocês? Sim. Sim. Beleza. Então, ó, o que acontece? Na próxima semana é a nossa semana de prova. Então, hoje, o que eu preparei para a aula? Eu preparei para a aula, lógico, a gente tem esse artigo que a gente vai discutir, falar um pouco mais dele a respeito, tal, tudo direitinho. E fora isso, eu preparei uma revisão, então, desde a primeira aula aí, a gente vai discutir ponto por ponto daquilo que eu dei desde o início aí do semestre, para que a gente se prepare aí para a prova. A principal questionamento, né? Não sei se vocês já sabem, como é que vai funcionar essa prova? Essa prova vai ser desenvolvida no Microsoft Forms, e aí vai ser enviada para vocês um link, né? Então, a semana que vem é a semana de prova. Uma horinha antes, eu já vou disponibilizar para vocês o link da prova. Então, vou enviar para vocês o link, vai abrir as questões lá de maneira digitalizada, né? A grande maioria das questões serão objetivas, então, de assinalar, e aí vai ter uma ou duas dissertativas. É mais ou menos o mesmo sistema do AVA, né? Clicou lá, tudo direitinho, só que vai abrir um formulário comum, né? Então, com as 10 questões, vai ser uma média de 10 questões, e aí, depois que você terminar de responder, é só enviar, certo? Qualquer dúvida aqui que tenha, lógico, eu vou abrir aqui as questões, na hora que eu abrir, eu vou ficar um tempo online, né? Então, a partir das 8h30 eu vou estar online aí, perguntando se todo mundo teve acesso, tudo direitinho, se está conseguindo visualizar. E aí, se for o caso, né, eu já esclareço as dúvidas iniciais de todas as questões, né, que estarão lá, tudo bonitinho. E aí, a gente segue com a prova. Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. O que é importante aí, gente? Na prova, até que ponto da matéria vai na prova, né? Então, vamos falar primeiro do ambiente virtual. Do ambiente virtual, são as duas primeiras unidades, unidade 1 e unidade 2. Então, são essas duas primeiras unidades que vão cair na prova, mais o conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula. Importante. Pessoal, poxa, mas de que maneira vai ser? Como é que vai ser isso? Tranquilo. Hoje é uma aula fundamental, está sendo gravada a aula. A aula passada também foi gravada, eu disponibilizei lá no ambiente para vocês, tudo direitinho. Está lá na unidade 1. Unidade 1, na seção 1, se você entrar lá no formulário, já aparece para vocês a última aula. Ela está com 2 horas, porque teve pausa, enfim, tudo direitinho. Essa eu vou fazer um pouco mais compacta, porque primeira parte eu vou fazer a revisão, então vou colocar aí todos os tópicos que a gente trabalhou, vamos falar item por item, inclusive o material que está na primeira e na segunda unidade. Aí a gente tira dúvidas, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem umas questões aí dentro dessa revisão. A gente volta, corrige, tira o restante das dúvidas,
e aí, de certa forma, você já vai estar preparado aí para a prova. O que é importante? Eu abri aqui o Word, porque conforme, né, a gente não tem a lousa aqui, então tem o Word, conforme eu for colocando os tópicos que a gente trabalhou, vai ficando registrados, vocês vão conseguir visualizar, e aí eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no AVA, para vocês acessarem, e vai facilitar para vocês o estudo de vocês. Tranquilo até aí? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Maravilha, ó. Então, vamos lá. Ó, a prova, ela vai contemplar a unidade 1 e a unidade 2, lá do ambiente AVA, tá? Isso é o que eu estou adotando. Pode ser que algum professor adote um pouco menos de conteúdo, ou uma unidade a mais, aqui, outra lá. Mas o meu padrão para minhas disciplinas é a unidade 1, unidade 2, e para B2, a unidade 3 e a unidade 4. Acho que fica bem dividido. O que é importante aí? O que a gente tratou, utilizando as unidades, o que a gente falou aí nas aulas? O primeiro conceito que a gente trouxe em sala foi o conceito de administração. Certo? Sim ou não? Sim. Beleza. Aí nós falamos o seguinte, que administrar é sinônimo de gerir. Gerir. Ou gerenciar. Certo? Sim ou não? Sim. Tudo bem. E aí, administrar, gerir, gerenciar, pressupõe aí 4 ações. Opa. Tudo bem. Quem lembra as ações aí? Qual que é a primeira ação? Planejar. Isso aí. Planejar. Organizar. Organizar. Dirigir e controlar. Organizar. Dirigir. E aqui, no dirigir, eu vou colocar entre parênteses comandar, tá? E coordenar. Vou colocar por que eu coloquei entre parênteses? Porque lá no ambiente AVA, ele destrincha essa ação aí em comandar e coordenar. Beleza? Beleza. E a última ação aí é o controlar. Beleza. Só recapitulando aí o que é cada aspecto. Vamos lá. O primeiro aspecto, vamos lá, planejar é tudo aquilo que antecede a minha ação, correto? Sim. Colocar no papel. Organizar está relacionado com alocar recursos, certo? Que eu vou precisar para aquela ação, certo? Certo. Então, além dos elementos físicos, contratação de pessoal, tudo aquilo que é necessário para aquele processo de gestão, seja um evento ou a criação de um prato e assim por diante. Dirigir, aí eu coloquei como comandar e coordenar, porque está totalmente relacionado com liderança, né? O dirigir está relacionado com dizer qual é a direção que a pessoa vai percorrer. Né? Então, qual é a direção? Então, de que maneira ela deve agir e assim por diante. Tranquilo até aí, gente? Sim. Por fim, a última, né, e não a menos importante, eu diria a mais importante, é o controle, é o controlar aí. O que vai fazer o controle? Quem me explica? Seria monitorar o processo
do processo do acontecimento, assim, que você tem que monitorar, controlar os funcionários, quem entra, quem sai, os recursos, os insumos que entram, é isso? Exatamente. O controlar é isso, é o monitoramento de todas as ações, né? Então, eu controlo, monitoro para ver se tudo está saindo conforme eu planejei, né? Conforme eu tracei, conforme eu coloquei no papel. Tranquilo até aí, gente? Sim. Aí a gente falou um pouquinho também, o próximo item aí, sobre competência. O que é ser competente? Quem lembra lá, gente? É a competência técnica, professor? É a gente ser especializado numa determinada área, né? Antes de falar de competência técnica, me fala aí o que é a competência. A competência, ela une 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Quem lembra? Competência é a união do quê? Conhecimento. Qual que é o segundo? E aí? Habilidade. Professor, a palavra em si já fala tudo, competência, você ser competente naquilo, a palavra já fala tudo isso, já é isso, o significado da competência. Então, o que caracteriza a competência? A competência, ela é a união de 3 elementos: conhecimento, habilidade e atitude. Se falha um desses elementos, eu não tenho a competência. Então, por isso que eu estou falando, a competência é a união de 3 elementos. A pessoa precisa conhecer, conhecimento é o saber, a habilidade, saber fazer, e a atitude é o fazer propriamente dito. Correto? Sim ou não? Sim. 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 Aí, a gente falou de alguns tipos de competência. Falamos de competência técnica. Explica para mim, Daiane, a competência técnica. É você ser especializado e capacitado numa determinada área, que nem a gente na gastronomia, mas a gente ter o conhecimento técnico dessa área. Perfeito. O conhecimento técnico, a competência técnica é o conhecimento especializado, né? Então, vocês da área de gastronomia, vocês possuem essa competência na área de gastronomia. Nós falamos também de competência interpessoal. O que é essa competência interpessoal, gente? Quem me ajuda? Interpessoal tem a ver com lidar com... Liderança. Isso, tem a ver com liderança, mas tem a ver com lidar com Pessoas. As pessoas, com Com você funcionários. mesmo, com pessoas? Exatamente. A competência técnica está relacionada como eu lido, né? Essa comunicação entre as pessoas, entre os funcionários e assim por diante. Certo, sim ou não? Sim. Sim. E aí a gente pode citar inúmeras competências, né, que a gente tem. Pode fragmentar isso em muito mais, né? Competência financeira, competência de gestão e assim por diante. Ou seja, são conhecimentos de uma determinada área. Aqui eu acho que é importante citar essas duas, a competência técnica, que está relacionada com o conhecimento específico de vocês na área de gastronomia, e a competência interpessoal, por quê? A gente não trabalha sozinho. Nós vamos trabalhar em equipe, né? A gente vai ter as bancadas, isso pode estar dividido, a gente pode ter a equipe lá da cozinha e a equipe do salão, e essas equipes, elas precisam trabalhar aí em harmonia, certo? Tranquilo ou não? Tranquilo. Sucesso? Sim. Beleza. Próximo item. Nós falamos lá sobre as empresas
na era digital. Quem lembra aí que a gente falou das empresas na era digital? A área digital seria as redes sociais, né? Isso. Então, aqui na era digital, a gente comentou que a empresa, ela antigamente tinha o local físico, certo? Certo. Depois do local físico, normalmente, ela ia ter o site, né? O que a gente chama de local virtual, certo? Sim. Certo. E aí, hoje, surge a necessidade da gente divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Quem me explica por quê? Quem me explica por quê e como isso se aplica na área de gastronomia? Quem fala para mim? Vamos lá. Professor, seria para manter um vínculo assim, mais próximo com o cliente? Boa, é isso aí. Redes sociais, porque as redes sociais, ela traz uma aproximação com o meu público. Cliente. Isso aí, com o meu público, vou colocar assim, público barra cliente, né? E é uma forma também de eu fazer marketing, divulgação e assim por diante. Correto, sim ou não? Sim. Todos acompanhando, senhoras e senhores? Sim. Beleza, vamos seguir. Aí, a gente falou um pouquinho sobre qualidade de serviços. Primeira coisa, a gente comentou, que nós da área de gastronomia trabalhamos com serviços, certo? Certo. Porque a gente vende o quê? Comida. A gente vende comida, mas, por exemplo, Patrícia, eu vou falar assim, Patrícia, eu quero que você faça um lançamento de um livro meu. Beleza? Sim. Aí você vai perguntar para mim, tá, beleza, professor, mas o que você vai querer nesse lançamento? Tá, eu vou querer um coquetel, vai ser um coquetel de vinho e queijo. Certo? Certo, Patrícia? Beleza. Tá, você vai vender o que para mim? Ideia, Tá, entendi. né? Tem que vender a ideia, perguntar o que você quer, como que você quer, aonde... Bom, local eu já teria, mas você vai ter que falar para mim qual é o seu desejo de Deus realizar o seu desejo. Boa, você falou a palavra-chave. Você vai vender para mim uma ideia. Porque, por exemplo, você vai poder fazer degustação, um monte de coisa para a gente fechar qual tipo de queijo e assim por diante. Porém, como que eu vou saber que esse evento vai ficar só no dia do lançamento do livro, certo? Porque é lá que eu vou saber como que ficou a decoração no espaço, é lá que eu vou poder visualizar tudo. Ou seja, você não, a gente fala, né, que o serviço ele trabalha com o que a gente chama de intangível. Lembra lá que a gente falou? A intangibilidade, porque a gente não pode tocar antes, diferente da venda de um celular e assim por diante. Então, é importante a gente pensar nesse processo. E a qualidade, né, de um serviço, ela está relacionada com o quê? Atender às expectativas do meu cliente, correto? Sim ou não? Sim. E aí, as expectativas, eu vou colocar aqui. Necessidades e desejos. Certo? Certo. Lembrando que necessidade é aquilo que a base, né, que eu preciso para desenvolver esse queijo e vinho, né, esse coquetel. E o desejo é o que o meu cliente, né, idealiza, que é além do necessário e assim por diante. Certo, sim ou não? Sim.
Hã? Certo. Sim. Tranquilo, Sim. né? Beleza. Nós falamos aí um pouquinho, né, dentro, né, nessa questão da qualidade, nós falamos dos tipos de serviços. Então, essa qualidade em restaurante, né, falamos da qualidade em restaurante, falamos dos diferentes serviços que a gente pode trabalhar no bar, que está lá na unidade, isso está na unidade 2, tá? No fast food. Não, não dorme não, vem comigo. Fica firme aí. E no catering, que é aquele serviço de a bordo, né, de avião um pouco mais personalizado e assim por diante. Tranquilo até aí, gente? Hã? Sim. Sim ou não? Sim. O que é importante? Qualquer tipo de serviço, para que a gente consiga desenvolver ele muito bem e que seja funcional, eu preciso ter daquele serviço que eu chamo de visão Sistêmico. Sistêmico. Muito bem. Quem me explica? O que é essa visão sistêmica? É ver ao todo, né? Tudo. Isso. Muito bem. Vê tudo. Vê tudo. Tudo que acontece. Tudo. Pensar em todas as variáveis, né? Tudo que está envolvido no processo e assim por diante. Isso que é visão sistêmica. Por quê? Uma cozinha, por exemplo, uma cozinha eu posso considerar ela como um sistema. Posso ou não? Sim. Sim, posso considerar ela como um sistema. Porque um sistema, ele é um conjunto de elementos que possuem uma interdependência, certo? Possui uma interdependência. Ou seja, o que é essa interdependência? Uma coisa depende da outra. Se eu tiver lá... Se eu tiver lá uma falha, lá na preparação... Interdependência, tá errado o acento aqui. Se eu tiver uma falha lá na preparação de um prato, certo? Isso vai comprometer só o prato propriamente dito? Hã? Acho que todo o processo, E aí? né? Vai me prejudicar todo o processo, correto? Então, todo o processo vai ser prejudicado de uma maneira geral aí. Certo? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim. Aí, continuando. Nós trabalhamos, né? Eu expliquei algumas ferramentas de gestão. Professor, Quem pode falar? na visão sistêmica, eu posso também usar como erro também? Eu não sei explicar, vamos supor, a minha margem de erro vai ser tanto, vai ser uma porcentagem, é também entre a visão sistêmica ou não tem nada a ver? Não, está relacionado. A visão Tá. sistêmica é você visualizar todo o processo, né? Então, assim, você tem uma visão dos possíveis erros e coisa do tipo, também faz parte da visão sistêmica, né? Então, tranquilo. Tá. Certo? Imagina. Vamos lá. Aí a gente trabalhou com algumas ferramentas de gestão. Primeiro, quando a gente fala de planejamento, seja de qualquer coisa, acho que tem alguém aqui que está esperando, deixa eu só admitir uma pessoinha para entrar, para acompanhar aqui. Eu tenho lá, pensando, né, gente? Oxi.
Deu um probleminha aqui. Acho que parou de... Espera aí que parou de compartilhar o... Tá aparecendo o Word para vocês aí ainda? Está. Aparece. Não sei por que não tá aparecendo para mim. Então, assim, se eu estou num processo de planejamento, seja de um prato, né, de um novo prato, seja de organização de um evento, eu vou precisar... Qual ferramenta que eu posso utilizar nesse processo de planejamento? E aí? 5W2H? Perfeito. 5W, 2H. O 5W, 2Hs, né? Ela dá sigla em inglês, what, where, who, how much. Ou seja, vai responder o que, como, quando, por quê, quanto, onde, quem vai fazer. Tudo isso no projeto de planejamento. Isso pré-execução aí, certo? Sim ou não? Sim. Tá, beleza. Existem umas outras ferramentas que vão auxiliar nesse processo de planejamento e até mesmo para dar um norte na formatação, né, desse projeto, dessa prestação de serviço e assim por diante. Uma outra que a gente pode utilizar é o que a gente chama de benchmarking. Quem me explica a finalidade do benchmarking? É uma pesquisa de tendências antes de você montar um projeto? É isso aí. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que eu estava utilizando aqui. Eu chamei a Patrícia, falei, Patrícia, você vai organizar para mim o coquetel do lançamento do meu livro. E o que eu quero no meu... Vai ser um queijo e vinho, né? Que o pessoal fala, tá, um coquetel serve queijo e vinho, não sei o quê. O que ela vai fazer? O que o benchmark vai fazer? Eu vou olhar para o mercado, né, de trabalho, ver qual que é a tendência desse tipo de prestação de serviço no mercado. Como é que é feito isso? Justamente para que eu tenha uma ideia e possa fornecer, né, para o meu cliente, né? Ou seja, métodos, tipos de coquetéis que já foram funcionais, que já foram desenvolvidos, que dão certo, para que eu mostre para o meu cliente. Dúvidas aí, gente? Não. Hã? Não. Não? Beleza. Outra ferramenta. Brainstorming. Quem me explica a finalidade do brainstorming? É uma de ideias, não é? É a tempestade de ideias. Exatamente. Então, aquela tal história, estou fazendo um planejamento desse novo serviço, desse coquetel que eu chamei a Patrícia para fazer, tudo direitinho. Aí eu já vi uma tendência de mercado, eu já sei quais são as necessidades do meu cliente, tudo direitinho. Agora, eu já selecionei a equipe que vai trabalhar comigo, perfeito? Então, a Patrícia chamou lá a Daiane, a Caroline, o Leonardo, o Marcos, para ajudar ela nesse serviço, nessa prestação de serviço. Maravilha. O que ela vai fazer? Ela tem que apresentar a proposta para esse pessoal, correto? Porque eles não podem entrar no projeto na surdina, eles precisam entender. E aí, quando ela for apresentar essa proposta, ela vai pedir algumas sugestões. O que vocês acham? A gente faz assim, faz assado, ou seja, ela vai fazer um brainstorming para melhorar aquele processo
e para ficar mais amplo, né, para ficar de uma maneira mais organizada, correta e que atenda às necessidades do meu cliente e também que atenda às necessidades da equipe que vai trabalhar comigo. Tranquilo até aí? Sim. Beleza. Aí a gente vai para um próximo aí. Empowerment. Uma outra ferramenta de gestão. Qual a finalidade do empowerment? Quem me ajuda? Empowerment. É o empoderamento? Isso. É o empoderamento. E empowerment está relacionado com delegar funções. Então, você vai ter uma equipe, certo? Nessa equipe, de acordo com as coisas que vai ser feitas, você vai dividir essas funções. Aí, o que você faz? Faz o empowerment. Né? Então, você fala o que cada um vai fazer dentro do processo, qual a finalidade de cada um aí, e assim por diante. Correto? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim. Eu falei aí também, gente, uma forma de gestão, né? Então, dentro desse processo todo, eu falei aí da forma de gestão, uma estratégia de gestão que a gente chama de Open Book Management. Agora, acho que tá, deixa eu ver como é que escreve Management. Open Book Management. Quem me explica o que é o Open Book Management? É uma gestão aberta? É isso aí. É uma gestão aberta, né? É uma gestão onde todo mundo tem que saber de tudo. Então, quando eu falo todo mundo saber de tudo, eu estou falando de uma maneira aberta mesmo, né? Então, eu tenho que compartilhar tudo o que está acontecendo, tudo que é de bom, e inclusive tudo que é de ruim, justamente para que todo mundo se sinta parte do processo e, de fato, se sinta aí empoderado, né? Correto? Sim ou não? Sim. Essa é a finalidade desse tipo de gestão, Open Book Management. Então, gestão do livro aberto. É uma gestão aí transparente, certo? Sim ou não? Sim. Mais uma ferramenta que a gente falou foi o PDCA, certo? PDCA é o quê? Plan, Do, Check e Action. Professora, Então, eu não entendi o que o senhor falou no começo, porque teve um barulho e eu não consegui entender. o PDCA? Isso. Então, o PDCA, eu falei que é a junção do acrônimo, né? Plan, de planejar, do, de executar, check, de verificar, e o A de action, de ação. Lembrando que essa ação, ela é uma ação corretiva, certo? E assim, em qual momento que eu aplico o PDCA? O PDCA eu vou aplicar em todas as etapas do meu projeto, certo? Então, assim, eu vou fazer aí, vai ter o coquetel de lançamento do meu livro, que a Patrícia é a gestora aí, né? Ela que vai comandar todo o processo. E aí, dentro desse projeto aí, eu vou ter aí inúmeras coisas para serem feitas. Então, por exemplo, vai ter uma sobremesa. Quem vai ser responsável por fazer essa sobremesa? Tá, eu já fiz o empowerment. Vai ser... Deixa eu ver aqui o nome de uma pessoa. Vai ser a Carolina. Acho que tem Carolina aí, não tem?
Estão me ouvindo, gente? Caroline, Sim. professor, tô aqui. Tá aí? Tô. Beleza. Vai ser a Carolina. Beleza. Tranquilo. Para esse processo, o que eu vou ter aí? Para esse processo, eu vou aplicar o PDCA. Eu tenho um planejamento para fazer essa sobremesa. Show, tenho. Na hora que ela estiver executando, a todo momento vai precisar que cheque para ver se está saindo dentro da padronização e assim por diante. E esse action aqui, essa ação, é uma ação corretiva. Então, exemplo, serão 30 pessoas que vão participar desse coquetel. Eu preciso ter 30 sobremesas padronizadas. Então, se uma deu algum problema, esse action é fazer uma ação corretiva dentro desse processo. Beleza? Sim ou não? Sim. Tá claro, gente? Sim. Sim. Tá claro? Beleza. Sim. Um último elemento aí que a gente viu, acho que teve mais 2 elementos que vale ressaltar. A gente falou aí de projetos de gastronomia. O projeto de gastronomia é tudo que for novo, eu considero um projeto de gastronomia. Então, um evento é um projeto de gastronomia. A criação de um novo prato é um projeto de gastronomia. A criação de uma sobremesa é um projeto de gastronomia. O que mais? Entre outras coisas aí, um casamento, o TCC de vocês, um trabalho, tudo isso é um projeto, certo? O projeto é tudo aquilo. É um empreendimento único e temporário, né? É algo que é novo e assim por diante, certo? Só tem mais 2 conceitos que aparecem aí para vocês também lá na unidade 1, que é o conceito de organograma, que nós chegamos a comentar. O organograma tem a ver com a hierarquia dentro da empresa ou dentro de um projeto. Então, dentro desse projeto gastronômico, quem que é a pessoa que está lá no topo que está mandando? Quem vai fazer o quê em cada projeto? Ou seja, é o desenho de cada elemento e cada função dentro do projeto. Tá claro isso, gente? Tá. Sim ou não? Sim. Gente, ó, resumidamente, né, e dando uma pincelada aí, foi isso que a gente viu aí nas 2 unidades, né, fora as ferramentas, é claro, dando uma boa pincelada, foi isso que a gente viu. O que a gente vai fazer agora? Alguém tem alguma dúvida nesse conteúdo? Sim ou não? Não, não. Tá bem claro, gente? Sim. Sim. Show. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. As outras questões, elas são bem tranquilas aí. Eu tô grifando umas coisas aqui, porque eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um questionário em cima disso daqui. Aí a gente vai corrigir, porque eu não vou deixar pendência para a próxima aula, porque a próxima aula é a prova, certo? Então, acho que assim, os principais elementos aí, eu acho que vale bater aqui a tecla em algumas questões, só para ficar um pouco mais claro e a gente sanar, assim, definitivamente as dúvidas aí para a próxima aula. Ó, seguinte, o que eu vou querer que vocês façam? Eu vou dar aí 20 minutinhos para vocês fazerem aí. Tá vendo o que eu grifei aqui para vocês, gente? Ó, foram esses elementos. Visão sistêmica. Professor, eu não estou vendo a página que você estava digitando. Não tá aparecendo, gente, Não, Para mim, não. eu não tô vendo também. Ah, peraí, que eu vou voltar ela aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Janela do aplicativo, deve ter... Vê se voltou. Para mim, não. Agora sim, tá em amarelo.
Ah, voltou. Voltou. Botou, ó. Eu grifei algumas coisas aqui que eu considero mais importante, porque as outras coisas vão cair de uma maneira mais conceitual. Então, com uma boa leitura, a gente consegue trabalhar. Agora, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos, eu queria dar uma trabalhada neles. Como? Então, assim, eu não vou fazer questão por questão. Eu quero que você me mostre, e aí não vai ter uma única resposta, a aplicação de visão sistêmica em gastronomia, 5W2Hs em gastronomia, aplicação do benchmarking em gastronomia, do brainstorming em gastronomia, do empowerment em gastronomia, do open book management em gastronomia e do PDCA em gastronomia, tá? De que forma você responde isso? Você pode colocar uma situação que essa ferramenta vai auxiliar, certo? Ou simular um momento que essa ferramenta se encaixa muito bem, certo? Então, de uma maneira mais prática, em que momento eu aplico cada elemento desse e que momento que essas ferramentas, esses conceitos, eles são importantes. Tá claro? Sim, Sim ou não? sim. Sim. Beleza. E aí, tem um artigo que eu deixei para vocês lerem. Eu quero que vocês também elenquem aí, enumere os principais pontos que o artigo trabalha, que aí na volta a gente conversa sobre ele. Tá bom? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Show de bola, ó. Então é o seguinte, agora são 9h20. Eu vou dar aí para vocês 20 minutinhos para vocês responder. Acho que meia horinha para responder tudo. Então, quando for 9h50, eu volto para a gente fazer a correção de tudo. Pode ser? Pode. Pode? E aí, eu chamo vocês por aqui para a gente dar continuidade aí. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Sucesso, gente. Qualquer dúvida, só chamar. Pode falar. Fazer um trabalho que coloque tudo isso dentro, né? Não pode fazer separado, não precisa fazer um trabalho tudo junto. Você vai colocar visão sistêmica. Se aplica na gastronomia, Entendi. auxiliar a compreender todos os elementos. 5W2Hs, aplica no planejamento, na gastronomia, em tais momentos, entendeu? Entendi. Para a gente elencar em que momento eu aplico cada coisa. Fechado? Fechado. Beleza. Sucesso então, gente. Tá bom.